Bom dia, bem-vinda a mais uma aula da Escola Professora Filamita Lima. E hoje, como aula de ciência, nós vamos abordar sobre o sistema digestório. Mas primeiramente eu vou fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa casa. Te agradecemos pelo alimento, por a gente ter o que vestir e onde morar. Em nome de Jesus, amém. Agora, dando continuidade, eu vou fazer a chamada de vocês. Ana Clara, Andresa Caroline, Antônio Fernando, Breno Alexandre, Bruna Emanuele, David Lohan, Esdras Samuel, Esté Samara, Kleber Lucas, Laís Helena, Maria Eduarda, Miguel Russo, Midson Maia, Ravi Bragança e Arliane Tavares. Muito bem. Bom, então dando continuidade, a gente vai começar desde o princípiozinho. Onde será que surgiu os sistemas do nosso organismo? Então eu vou partir da célula, né? A célula é uma pequena parte do nosso corpo que ela não pode ser vista a olho nu. E quais são as partes de uma célula? Membrana, citoplasma e núcleo. Então, um conjunto de células eu vou ter os tecidos, né? Que os principais são tecido epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular. Um conjunto de tecido vai formar os órgãos, né? Eu dei alguns exemplos aí: coração, fígado, intestinos e pulmões. E um conjunto de órgãos vai formar um sistema. Como nós vamos estudar primeiro o sistema digestório, né? Que ele é responsável pela minha alimentação. Por isso, para que ele possa trabalhar direitinho, é necessário que eu tenha uma alimentação equilibrada, como nós vimos na última aula, para que a gente não possa ter falta ou aumento de alimentação que vai ocasionar um distúrbio, certo? Então eu vou ler aqui um pequeno poema que ele fala o seguinte: o coração é como o sistema digestório, coloca tudo para fora que não faz bem. Para ele só precisamos esperá-lo fazer a digestão, né? Então a gente ingere o alimento, né? E ele vai fazer todo o processo, que é transformar os alimentos em substâncias nutritivas, ok? Então vamos lá fazer uma revisão. Todo o nosso corpo ele é formado de pequenas partes chamadas de células. As células se dividem em membrana, citoplasma e núcleo. A membrana ela é responsável pela entrada e saída de substância. O citoplasma ele é responsável pela nutrição da célula. E o núcleo ele é responsável pela reprodução da célula. Então, o conjunto de células vai formar os tecidos, né? Quando eu falo tecido epitelial é a minha pele, que é a maior célula do corpo. Eu tenho o tecido conjuntivo, que ele é responsável pela união de um órgão ao outro. Eu tenho o sistema nervoso, que ele é responsável pelos meus movimentos. E aqui eu tenho o movimento muscular, que ele é responsável pelos meus músculos lisos e estriados. Um conjunto de tecidos vai formar os órgãos e um conjunto de órgãos vai formar um sistema. E nós vamos trabalhar primeiramente o sistema digestório. Mas aonde começa a primeira parte da digestão? Ele começa na boca, né? Então na boca nós temos os dentes, que tem uma função fundamental para a digestão. Então os dentes trituram os alimentos, a saliva, as glândulas salivares, na verdade, produz a saliva que emudece os alimentos e transforma o alimento nada mais, nada menos do que um bolo alimentar, né? Então, quando a gente transforma num bolo alimentar, aí ele vem faringe, esôfago, chega no estômago,
né? Onde ele sofre algumas reações dos sucos anexos, que é no caso aqui o fígado e o pâncreas. O fígado produz a bile e o pâncreas produz o suco pancreático. E depois de toda essa transformação, o que serve vai para o sangue e o que não serve vai para o intestino grosso em forma de fezes. E aí começa tudo de... Então vamos lá, dando continuidade. O que nós aprendemos hoje? Que todo o nosso organismo ele é formado de pequenas partes chamadas de células, né? Que por sua vez ela tem 3 partes fundamentais: membrana, citoplasma e núcleo. A membrana ela é responsável pela entrada e saída de substância. O citoplasma ele é responsável pela nutrição da célula. E o núcleo ele é responsável pela reprodução da célula. Então, quando eu tenho um conjunto de células, eu vou formar um determinado tipo de tecido, que por sua vez os principais se classificam em tecido epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular. Quando eu tenho um conjunto de tecidos, eu vou ter órgãos. Então eu citei alguns exemplos ali: coração, fígado, intestino e pulmões. Um conjunto de órgãos vai formar um sistema, né? Então o primeiro sistema que nós iremos abordar é o sistema digestório, que ele é responsável... O que é digestão? É a transformação dos alimentos em substâncias nutritivas. E onde começa essa transformação? Em primeiro lugar, começa na boca, onde o alimento ele é triturado pelos dentes, emudecido pela saliva, que é produzido pelas glândulas salivárias. Aí o alimento se transforma num bolo alimentar. Posteriormente, ele vem para a faringe, passa no esôfago, chega no estômago. Quando ele chega no estômago, ele sofre algumas reações químicas dos anexos, o fígado e o pâncreas. O fígado, por sua vez, produz a bilis e o pâncreas produz o suco pancreático. Posteriormente, o que serve vai para o intestino delgado, né? E segue por todo o organismo através dos vasos sanguíneos. E o que não nos serve mais, ele vem para o intestino grosso e é eliminado pelo reto, né? E pelo ânus em forma de fezes. Ok? Então, até a nossa próxima aula. E se alimentem bem, tá, gente? Olá, bom dia. Hoje nós teremos uma aula bem restrita. Nós vamos falar sobre revisão, né? Nós começamos a nossa aula de geografia falando sobre a formação do povo brasileiro. Como nós bem sabemos, nós não somos uma raça pura, né? Nós surgimos de uma mistura de raças que dá-se o nome de miscigenação. Então, quais os povos que deram origem ao povo brasileiro? Os indígenas, que já eram donos da terra, os africanos, que eles foram impostos na terra, e os europeus, que vieram em busca de aventura e acabaram ficando por aqui, certo? Então, tudo isso resultou sobre um fluxo migratório. O que é um fluxo migratório? É um movimento da população, que ela pode ser dentro do país, certo? Então, o maior fluxo migratório ocorreu entre as regiões Nordeste e Sudeste. Como nós bem sabemos, a maioria dos nordestinos, eles vão até a região Sudeste em busca de uma vida melhor. E quais são os fatores que levam uma pessoa a ir para outra região, né? Mudar de vida, N fatores. Aqui nós temos os fatores naturais, fatores históricos e fatores econômicos, certo? E quais são os tipos de imigração? Na aula passada nós aprendemos pendicular e retorno. O que é a migração pendular? É aquela, vamos supor o seguinte: eu moro aqui em Manaus e vou trabalhar no Careiro da Várzea, ou eu vou trabalhar em Manacapuru, ou eu vou trabalhar em Presidente Figueiredo. E no final do dia eu retorno para Manaus. Então esse tipo de migração é migração pendular, certo?
A outra migração é a migração de retorno. Essa daqui, ela existe, mas muitas das vezes, quem chegou aqui, ele não tem condições de voltar para cá por questões financeiras. Então, essa migração de retorno é como assim, vamos supor, eu saio daqui de Manaus e vou para Floripa, que é um lugar que eu pretendo morar. Porque lá eu posso analisar que a cesta básica é melhor, a temperatura daquele lugar é melhor, ela é mais estruturada, ela é uma cidade limpa, ou seja, totalmente diferente da nossa. Então esses são os fatores que eu quero ir para lá. Mas caso não dê certo, eu vou virar uma migratora de retorno, ou seja, eu vou ter que retornar para a minha cidade de origem, que é no caso de Manaus. Então vamos lá, só para retornar um pouquinho. Todo o nosso povo, ele surgiu resultante dessas três etnias, indígenas, afrodescendente e europeu, que surgiu a miscigenação. E essa miscigenação resolveu o quê? Se espalhar pelo todo o Brasil, né? Por vários fatores naturais, históricos e econômicos. As regiões onde mais cresceram esse tipo de migração foi do Nordeste para o Sudeste, em busca o quê? De vida melhor. E nelas se destacam a migração pendular e a migração de retorno. Tenham todos um bom dia e até a próxima aula, ok?